Olá, meus enfermeiros, vamos continuar aqui na parte 2 da apresentação da disciplina. Então, a gente estava aqui no perfil do aluno. Então, esse aluno do processo patológico, é o processo de adoecimento, de entender como que o indivíduo adoece, vai ter que ser capaz de entender essas questões. Ele tem que ter uma formação generalista, humana, crítica e reflexiva, profissional, qualificado, né, para trabalhar para o exercício da enfermagem com rigor científico e intelectual, pautado em princípios éticos. Então, você tem que ter um conteúdo. A gente vai estudar, ler artigos, ver o material que eu vou disponibilizar para vocês terem uma bagagem, né? Para quando vocês se formarem lá na frente. Capaz de conhecer e intervir sobre os problemas e situações no processo de saúde e doença. Então, quando na atuação profissional de vocês estiverem lá uma tomada de decisão, vocês serão voz e vez, né? Terão vez e voz, porque você terá conhecimento para falar sobre isso. O paciente apresenta esse sintoma, esse sinal, sintomatologia tal, referente ao processo patológico esse. Então, você reconhecer e entender o processo de adoecimento do indivíduo é fundamental, né? Então, vocês terão essa qualificação. A gente tem que entender também, aqui no nosso perfil do aluno, o perfil epidemiológico nacional, né? Então, o que é endêmico em regiões sul, norte? Nós estamos na região norte, a gente trabalha muito em relação a clima e políticas de saúde muito próximo à região centro-oeste, apesar de estarmos situados na região norte, né? Então, a gente vai ter que entender o que é endêmico no Tocantins, na região norte, no centro-oeste, principalmente, ou em qualquer outra região que a gente vai exercer a nossa profissão, entender, né? Então, como que é o adoecimento aqui? Quais doenças são endêmicas? Quais as doenças são comuns aqui no Tocantins, para você estudar, aprender e dominar essa técnica de entender quais os sinais e sintomas de doença X, da malária, da dengue, da chikungunya ou de doenças que sejam endêmicas aqui no Tocantins. Certo, meus enfermeiros? No nosso conteúdo programático, introdução à patologia e respostas celulares, adaptação, lesão e morte, aqui nosso conteúdo maior, que a gente vai entender, né, o que é uma lesão celular. Né? Então, o que é o início da doença? Eu estou lesionando a minha célula. E lembrar que o ser humano, o corpo humano, é formado a partir de quê? As células que se organizam e formam os tecidos, que se organizam e formam os órgãos, que formam os sistemas, que formam o indivíduo como um todo. Então, entender o funcionamento dessa célula e as lesões, né, e adaptações que essa célula, esse tecido faz para manter a saúde, para manter a homeostasia, o equilíbrio, a gente entende o processo de saúde e doença. Visão geral da lesão e morte das células, correlação clínico-patológicas com a apoptose, que é a morte celular programada, que as nossas células têm uma validade, a gente vai entender isso aí. Autofagia, né, acúmulo intercelular e calcificação patológica, essa digestão, autodigestão de algumas células, por que elas fazem isso, envelhecimento celular, e a gente vai lançar algumas questões. O envelhecer é adoecer? Quando eu estou envelhecendo, eu estou adoecendo? Sim ou não? A gente entende esse processo também. Inflamação e o reparo da inflamação, formação de neoplasias benignas ou não, distúrbios hemodinâmicos, né? Então a gente vai estudar novamente o sangue aqui, distúrbio do sistema endócrino, então a gente vai estudar um pouquinho de hormônio, né? Então, como que o nosso metabolismo, quais alterações do nosso metabolismo, até o processo de envelhecer altera, né, ou favorece o aparecimento de doenças, então a gente entende também. E no finalzinho, mais a questão do sistema endócrino. A gente vai ter aulas teóricas, né? Nessa modalidade semipresencial, nós estaremos trabalhando com as aulas, o resumo das disciplinas que serão disponibilizadas um pouco antes, que são esses vídeos pequenos de 10 minutos. Trabalharemos todos os dias, das 19h15 até as 21 horas, com 2 momentos de aula ao vivo. Então, vocês, nossa turma, terá 2 aulas ao vivo todos os dias de 40 minutos, certo? Professor, e o resumo? Todos os dias eu vou tentar postar antes, tentar não, é necessário que eu poste antes o resumo da aula. Então, o que a gente vai ver hoje? A gente vai dar uma amostra grátis, vai dar uma amostra aí de 10 minutos, 2 tempos de 10 minutos, para você dar uma olhada
no ônibus, indo para casa, tudo. E, obrigatoriamente, nós teremos o quê? Nossa aula a partir das 19h15 até as 21 horas, certo? Teremos atividades no Live, nós teremos fórum. O material que eu vou disponibilizar para vocês vai ser texto, vai ser artigo, vai estar lá no link do Live, apostilas, certo? O link de aulas dos vídeos também estará lá. A gente vai estar sendo disponibilizado pelo pessoal da TI, o link lá para vocês. Então, não é que não vou ter desculpa, a gente vai ter muitas possibilidades de acertar, né? O resumo das aulas que vão vir antes, a nossa aula todo dia das 19h15 às 21 horas, o material para vocês lerem e lerem de novo, estudar e aprender. O nosso debate, a gente vai ter fóruns de discussão sobre o assunto debatido em aula, certo? Então, vamos lá. Então, eu preciso que vocês tenham autonomia, aptidão em resolver problemas, colaboração, né? Entre nós, vamos ter grupos, confiança, protagonismo, senso crítico. Né? Então, não é só o que o professor Johnson aqui está falando, o que vocês estão vendo aí no Instagram, na televisão, o que é a verdade. Então, para que a gente ache as nossas verdades, né? O saber científico, a gente vai estudar, ler artigo. Aprendizado envolvente. Então, se vocês tiverem alguma dica para a gente fazer um vídeo diferente, um vídeo mais animado, uma metodologia diferente, estou aqui à disposição de vocês para a gente resolver. Empatia, eu tentar me colocar no lugar de vocês, né? Então, professor, eu estou com dificuldade na internet, eu consigo só baixar o vídeo depois, ou qualquer outra dificuldade que vocês tenham. E a responsabilidade e participação é conjunta. Né? Então, tanto da minha parte eu entender como a dificuldade de vocês, quanto vocês me entenderem. Eu estou aqui para auxiliar no aprendizado de vocês e preciso de toques, né? Preciso de um feedback, vocês me devolvam se a aula está boa ou não. E eu também vou dar os toques para vocês. Ó, pessoal, a gente precisa focar um pouquinho mais, estudar um pouquinho mais, prestar mais atenção no conteúdo X ou Y, certo? Nossa avaliação, a gente vai ter 40% da nossa nota em trabalhos e 60% da nossa prova. Né? A nossa prova vai ser disponibilizada também como atividade no horário da nossa aula e eu vou estar disponível no Zoom, no WhatsApp, para vocês tirarem suas dúvidas, certo? Focando que as atividades, a prova, os trabalhos estarão moldando vocês para o ENAD, que é o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, né, do nível superior. Então, eu vou fazer questões uma ou outra para que vocês já se familiarizem, né, com as questões do ENAD e que a gente tire uma boa nota aí, né, quando vocês formarem. Então, a gente vai estar, recurso didático, a gente vai estar trabalhando aí o nosso, não tem mais aula no quadro branco, né, nosso recurso didático serão nossos vídeos, serão nosso contato pelo WhatsApp, pelos fóruns de discussão, certo? Interdisciplinaridade, onde que a gente vai conversar com outras disciplinas. Anatomia, citologia, fisiologia, bioquímica, microbiologia, imuno, histologia, embriologia, tudo isso aí a gente vai fazer um apanhado, né? A própria patologia a gente vai estar fazendo um link aí, certo, meus enfermeiros? Então, assim, vamos aproveitar a oportunidade que a gente tem que trocar essa experiência. Não está fácil para ninguém, mas tudo que vem fácil vai fácil, né? Então, vamos aproveitar a oportunidade da gente se conhecer, da gente trabalhar em conjunto. Vamos olhar essa disciplina como um tijolinho na parede, no muro de formação, que será a formação do enfermeiro que vocês serão daqui a alguns anos, daqui a alguns meses, né? Então, boa sorte para nós e vamos para a nossa aula daqui a pouco.